Viver nas ruas brasileiras não é uma tarefa fácil. Uma pessoa em situação de rua dorme mal, come mal, enfrenta doenças, sofre com as alterações climáticas e luta diariamente para sobreviver em um cenário desumano. Não bastasse tudo isso, pessoas em situação de rua também têm se tornado cada vez mais alvo das maldades de grupos que divertem-se com a dor do outro. No último domingo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um grupo de criminosos do Discord que pretendiam executar o homem em situação de rua e transmitir ao vivo pela plataforma. Fala, galera. Fernando, coloca essa foto aí. Essa foto, esse carinha que tá no fundo aí, com sobrepeso, ele é o cara que foi preso nesse domingo, um dos caras que fazia maldades para crianças, fazia maldade para animais e outras tantas coisas que nós tivemos acesso aí através das leituras de referência. Esse cara que tá aí na frente é o Rafa, amigo nosso aqui. Um abraço para você, Rafa, do podcast Fala Guerreiro. Parabéns por ter feito essa prisão. Tu é um baita de um policial bem capacitado. Os seus colegas aí também, policiais civis, que também fizeram a prisão. Um forte abraço para vocês. Um forte abraço também pro doutor Felipe Cury, secretário de Polícia Civil. Um abraço, Felipe Cury. Você sabe que a gente aqui é fã do seu trabalho. E pra delegada Maria Luísa Machado. Parabéns aí também pelo trabalho que vocês fizeram. Todo mundo que esteve envolvido também. O Mistério já tinha avisado a gente aqui. Pra quem não acompanhou nossa live com o Mistério, vou deixar no card pra vocês aí também. Já tinha falado que ia cair mais outros caras aí, que eles estavam trabalhando nos relatórios. João de Senzi também aí, que tá batendo de frente com esses caras da forma da legislação. Isso é um problema terrível, tá? E pesado. Carla Buquerque também, amiga nossa aqui que tá também trabalhando em cima disso daí. Agora o deputado Rafa Zimbaldi também tá trabalhando em cima disso daí. Carolina de Felipe, advogada especializada em segurança da infância e da juventude, tá trabalhando em cima disso daí também. O parceiro do Rafa, o Rômulo, também da Polícia Civil, tá trabalhando com isso daí. Bota foto de todo mundo aí, Fernandão. Todo mundo que tá ajudando, que tá trampando aí, que tá batendo de frente com esses caras do Discord, porque nós tá nessa fita aí também. Esses caras aí, eles fizeram coisas com animais de estimação e com meninas que eu não posso falar aqui, porque senão esse vídeo vai cair. Mas nós vamos contar a história desses 3 caras que foram presos esse domingo aqui e o quão a maldade humana está sendo disseminada dentro dessas redes sociais, dessas panelas dentro do Discord. Certo, galera? Então vamos nessa. Enquanto o Fernando vai rodar a vinheta, por favor, coloca seu like e se inscreve no canal, tá? Fernando, roda a vinheta. Criado em 2015 nos Estados Unidos, o Discord tem o objetivo de agilizar a comunicação em tempo real entre gamers. Esse seria o principal público-alvo. Antes da pandemia, esse aplicativo tinha 20 milhões de usuários, depois da pandemia, 150 milhões. Especialmente os jovens são atraídos por esse aplicativo e muitos deles passam a fazer parte das chamadas panelas, nome dado a grupos de bate-papo de acesso exclusivo. O problema é que esses grupos acabam se tornando um espaço propício para a prática de crimes virtuais e até crimes reais, que acontecem por intermédio da virtualidade. A gente tem que começar a falar desse jeito. Nós já falamos aqui do tipo de crime que ocorre no Discord, contamos a história do King, um dos criminosos virtuais que fizeram verdadeiras atrocidades dentro do aplicativo. Por que eu falo crime real com intermédio do virtual? Porque quando fala crime virtual, Fernandão, parece que perde um pouco do peso, tá ligado? E não é isso, é um crime real mesmo, que por intermédio do virtual você pode cometer com pessoas de outros lugares. Hoje a gente vai falar especificamente de mais um grupo que tem usado o Discord para cometer ataques de ódio na internet, principalmente contra negros, mulheres, adolescentes e animais. No dia 20 de abril, a polícia do Rio de Janeiro prendeu 3 jovens, a gente tem que chamar de suspeitos, né? Que planejavam executar um homem em situação de rua e transmitir o crime ao vivo pela plataforma do Discord em troca de dinheiro e status. É assim, quando você quer subir dentro dessa panela, que é esse grupo fechado, você tem que fazer certas maldades. Se você só faz maldades, você sobe na patente desses grupos, tá? O crime fazia parte de muitos crimes cometidos no submundo dessa plataforma e alimentados por gente que está disposta a pagar para ver atrocidades ao vivo na internet. E olha só, não me peça que eu seja complacente na legalidade com gente que mexe com criança. Que gente que faz isso com criança e com menina. Eu tenho nojo de gente assim. O meu garantismo de legalidade ele vai estar em um certo ponto. Esses caras aí eu quero que se exploda, tá? De verdade mesmo. Existe um limite, eu tenho sobrinha, pô. Crianças são puras, velho. Crianças são pessoas que precisam ser protegidas. Crianças, idosos, pets. Não espere nenhuma complacência minha com esses covardes. Bom, nome dos caras aí: Caio Nicolas Augusto Coelho, de 18 anos. Kaique Santana Franco, de 19 anos. E Bruce Vaz de Oliveira, de 24 anos de idade.
Eles foram presos suspeitos de terem planejado tirar a vida de um homem em situação de rua e transmitir a ação. Veja, mas não é isso que vai mantê-los na cadeia. Tem outros crimes que eles já cometeram que estão dentro desse pedido de prisão. Eles fariam a transmissão às 15 horas do domingo e só não executaram o crime porque caíram no radar do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e acabaram sendo presos pelas polícias civil antes de saírem em busca de sua vítima. E mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Se tiver algum representante de vocês, eu sei que vocês ficam sempre na miúda, mas se tiver algum representante de vocês que queira fazer uma live falar com a gente aqui, por favor. Apontado como responsável pela página do Discord, onde ocorria a transmissão, esse tal de Bruce se apresentava como ativista ambiental em suas redes sociais e já tinha até participado de eventos internacionais ligados à questão ambiental. Dentro do Discord, era um pilantra. Ele usava o Discord para cometer crimes terríveis, praticando maus tratos aos animais, induzindo adolescentes e jovens a se cortarem e disseminando questões racistas e incitando outros jovens a cometerem crimes como forma de entretenimento, com muitas aspas, e cometendo estupro, pausa para não desmonetizar, virtual. É isso. TJFJ continua aqui na cobertura do G20 e agora a gente vai conversar com Bruce Weiss, o primeiro brasileiro autista, ativista pelo clima, pela ONU. Bruce, muito obrigado pela entrevista. A gente queria entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho e como é que foi ser reconhecido pela ONU. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Então, a luta começou muito cedo. Desde os meus 13 anos eu tenho uma paixão enorme pelo oceano. E começou daí, né? Acabei sendo voluntário em grupos de resgate marinho de animais de pesca predatória. Já participei de pesquisas com corais, né? Regulando a água, com pesquisas relacionadas sobre. E também com resolução de conflitos, no caso de conflitos de guerra, Líbano, Iêmen, afins. E tipo assim, a gratidão enorme, né? Eu me sinto assim bem realizado, não só por estar ajudando pessoas, mas por satisfazer um desejo interno, assim, eu acredito, sabe? E tá aqui também no G20 é uma maravilha, porque é quase um sonho, né? Porque ter ativistas reunidos com as mesmas ideias, com os mesmos assuntos e debatendo coisas que serão importantes para o nosso futuro, eu acho assim essencial, sabe? E quais são as suas expectativas para a sua participação aqui no G20? Eu acredito muito que eu consiga contribuir não só com o ambiente marinho, com algumas pesquisas que eu já trouxe, já apresentei, mas também com a conscientização. Eu acredito que a conscientização é uma coisa importantíssima. Já dizia Nelson Mandela, né? A educação é a melhor arma para se combater a ignorância. Perfeito, Bruce, muito obrigada. Siga acompanhando a gente aqui no TJFRJ na cobertura do G20. Eu sou Manuela Menezes, da Praça Mauá, para o TJFRJ. Ele chantageava meninas a divulgarem imagens e vídeos íntimos na plataforma. A gente sempre falou disso aqui pra vocês. O cara vai lá, ele consegue fotos e vídeos íntimos das meninas, guarda isso, e em determinado momento ele começa a chantagear a menina, dizendo que vai enviar pra família dela, vai mostrar pra todo mundo. E a menina fica à mercê daquela situação. Ou inclusive o Mistério, uma das lives que a gente fez com o Mistério falou isso daí. Pra quem não conhece o Mistério, que eu já falei pra vocês, é um cara que caça esses caras dentro do Discord. E a gente tem um vídeo sobre ele aí, uma espécie, quase um dossiê sobre ele. Bom, a morte do homem em situação de rua era uma ação orquestrada para comemorar o aniversário do Bigodinho lá, do homem do Bigodinho lá da Alemanha, que é um dos líderes desses pilantras. Ao falar sobre a prisão dos 3 jovens, o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, fez um apelo aos pais. Abre aspas, Dr. Felipe Cury falando: cuidem de seus filhos, observem seus filhos, vejam o que eles estão fazendo na internet. Esse é o tipo de crime em que o inimigo está dentro de casa interagindo com seus filhos. Quando você dá conta, já é tarde demais. Fecha aspas. A delegada também, parabéns também para a delegada, Maria Luísa Armínio Machado, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, diz que os jovens escolheriam um morador de rua na região próxima ao local onde eles vivem. Bruce Weiss é o líder do grupo. Bruce não tem emprego fixo e mora com a mãe em Vicente de Carvalho. Era ele quem administrava a página e enviava links para participantes da panela. Além do homem em situação de rua, eles também planejavam tirar a vida de um coelho, fazer uma maldade de Páscoa. Segundo a delegada, Bruce costumava adotar gatos e dissecá-los. Adotar gatos e arrancar o olho do gato com espeto de churrasco. Com a gato no micro-ondas, parça. Na hora de sua prisão, a polícia encontrou uma carcaça de um gato na casa do jovem, que obviamente ele tinha feito maldades pro coitado do bichinho. A mãe de Bruce não acreditou que o filho pudesse estar envolvido nesse tipo de crime e ele se mostrou bastante dissimulado, dizendo que nunca tinha feito nada daquilo que estava sendo acusado.
Conforme a delegada, abre aspas, esses indivíduos já vinham sendo investigados. No entanto, na sexta-feira, surgiu o senso de urgência por causa da possibilidade da execução. A partir disso, conseguimos identificar 4 alvos. Desses 4, 2 são responsáveis pela página. Bruce, o dono da página, e um adolescente de 17 anos. Para chegar a ser administrador da página, você já tem que participar dela há bastante tempo e ir praticando atos até galgar uma posição de poder. Então, isso significa que muito antes dos 17, esse menor já fazia parte desse grupo, desse ambiente. Caio e Kaique eram os caras que realizariam o atentado à pessoa em situação de rua. Fecha aspas, a doutora Machado falando, tá? Bom, galera, aí a gente falou aqui também desse negócio de hierarquia, né? Conforme os caras vão cometendo o crime, esses casos vão subindo de determinada forma nessa hierarquia ali da panela do Discord, até chegar tipo a general. Eles usam patentes, inclusive militar, para falar sobre isso daí. A investigação ainda não conseguiu apontar quantos membros da panela estariam envolvidos na ação relacionada ao cara em situação de rua. Segundo os investigadores, em alguns eventos chegam a participar 150 pessoas, em outros até 50 ou 60. As ações criminosas são difundidas através de links enviados aos membros do grupo. Segundo a polícia, apesar da semelhança, esse grupo não está diretamente ligado ao grupo que levou um adolescente de 17 anos a lançar 2 coquetéis Molotov e um homem em situação de rua que dormia numa calçada da Avenida Germário Dantas, no bairro do Pichincha, tá? Aquele lá é uma outra fita de outro grupo, de outra situação, mas isso nos acende o alerta de quantas pessoas devem estar envolvidas nesse tipo de coisa. Esse crime, né, que a gente está falando, ocorreu em 2025 e foi transmitido pelo Discord. Na ocasião, um adolescente que atirou os coquetéis Molotov foi apreendido e um militar de 20 anos suspeito de planejar e filmar o ataque também foi preso. A polícia agora investiga quem são os espectadores que deram dinheiro via Pix e ficam fomentando essas maldades aí no grupo que financia as práticas criminosas do Discord. Você mesmo, que ajudou a financiar isso daí, a tua casa vai cair também, viu, malandro? Diante de mais um crime envolvendo a plataforma, o Discord divulgou novamente uma nota informando, abre aspas, nós temos políticas rigorosas contra atividades que promovam o discurso de ódio, incitação à violência e compartilhamento de conteúdo prejudicial, fecha aspas. Segundo a empresa, novamente, abre aspas, a segurança é uma prioridade para o Discord. Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente positivo e seguro para os nossos usuários no Brasil. Fecha aspas. Mas as coisas continuam acontecendo, adivinha onde, Fernandão? Adivinha onde? No Discord. Tem que ficar lojão de ciência, tem que ficar o mistério, tem que ficar a Polícia Civil, tem que ficar a segurança cibernética do Ministério da Justiça o dia inteiro lá atrás, porque esses caras não colocam dispositivos para evitar esse tipo de vagabundo aí, tá ligado? Ai, eu vou falar para você também, viu? Você sabe aquela conversa assim? Não entreguei o trabalho hoje porque minha avó matou a avó 10 vezes e tá dando desculpa, sabe? Apesar desse discurso, o submundo do Discord continua povoado por todo tipo de atrocidades e segue fazendo vítimas cada vez mais novas que caem nesse discurso manipulador de criminosos virtuais que se aproveitam do suposto anonimato para espalhar ódio, terror e destruir muitas e muitas vidas, não só de pessoas, mas de animais também. O duro, primo, que em outras plataformas você fala uma palavra e o vídeo cai, porque nessa não tem esse dispositivo. É o que eu tô falando pra você. Vai falar aqui sobre o que esses caras fazem mesmo na real, o que acontece com esse vídeo? Ele cai, ele desmonetiza, o YouTube corta alcance, engajamento. Tipo assim, beleza, eu sou a favor se for apologia, esse tipo de coisa e tal. Mas um algoritmo que funciona aqui não consegue funcionar lá no Discord. O fato é que, cara, os caras precisam fazer alguma coisa também. Veja, eu não estou entrando na seara da regulamentação de coisas. Isso aí é outra discussão. Esse vídeo não é pra isso. Mas que essa plataforma pode fazer algum bagulho para evitar esse tipo de gente e esse tipo de ação, isso aí pode sim, pessoal. Sei lá, mano. Vai precisar criar uma legislação para os caras fazerem isso. É sempre essa mesma conversa. Não, nós estamos tomando medidas de segurança, um ambiente seguro, não sei o que, Então tá aí, cara, enfiando os petis de churrasco com uns olhos de gato, cara. Você tá entendendo? É uma situação lamentável, uma situação complexa e é uma situação que precisa prestar bastante atenção. Outra coisa, você, pai de criança, pai de menina inclusive, meu irmão,
tem que estar ligado no que sua filha tá fazendo no celular, que seu filho tá fazendo no celular. É criança ainda? Pô, conversei hoje com um especialista de segurança da inteligência da polícia e ele falou pra mim sobre um jogo chamado Roblox também, que já tem gente cooptando criança dentro desse jogo aí, parça. Não só esse jogo, mas qualquer outra atividade que tenha chat, que tenha interação, porque na internet é isso, né? Qualquer atividade ela vai ter interação de determinada maneira, a não ser que você seja um programador. Seu diálogo seja, seu interlocutor seja uma máquina de programação, né? Uma computação. Mas a gente precisa tomar esse cuidado, porque as nossas crianças, elas estão sujeitas a passar por isso na mão desses caras. E um bando de maníaco também pagando pra ver esses caras fazendo esse tipo de maldade. A gente tem o cara que faz a maldade, a gente tem o cara que paga pra essas maldades, para os caras fomentarem essas maldades para serem consumidas, que também eu acho que são culpados dessa história, e a gente tem essas vítimas que caem nisso daí, e chega um momento que elas não conseguem simplesmente sair disso. Tá? É muito embaçado você estar numa terça-feira aqui depois de feriado falando isso, depois da Páscoa, depois da morte do Papa, mas essa situação está se agravando cada vez mais no nosso país. Agora prenderam mais 3. E estão atrás de outras pessoas. E isso está acontecendo dentro do Discord. A gente não deixa de falar das organizações criminosas aqui. Inclusive, esses caras vão ter que ficar no seguro, viu, tio? Porque eu estudo isso. Eu estudo tudo que é ladrão, mano. Gente do comércio ilegal de substâncias, tá? Nem esses caras permitem que você faça esse tipo de coisa com bicho e com criança, tá, tio? E esses caras são bonzinhos? Não. E justamente pelo fato deles não serem bonzinhos é que esses caras vão ter que ir pro seguro, inclusive, tá? E é isso. A gente precisa estar ligado nessa situação. São mais 3 aí. Mais 3 suspeitos, né? Que foram aí presos, detidos. Parabéns pelo trabalho policial. Porque caçou esses caras no Discord. E é isso, né? E eu sei que daqui a algumas semanas, Fernando, eu já vou trazer de novo notícias aqui relacionadas a isso. Antes de ir embora, eu vou deixar o card de novo aqui. Assista a nossa live com o Mistério, que é o cara que já caçou e caça esses caras lá no Discord, e ele faz as denúncias. E aí, lógico que fica mais fácil pra polícia descobrir quem é depois, porque tem a questão da quebra de sigilo, você consegue adentrar esse local. Ajuda a gente no apoio a partir de R$2, é uma força que vocês nos dão e ajudam muito no nosso trabalho, assinatura e tal, é muito seguro pra se fazer. Se possível, também por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal e ajudar a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor. Beleza? Forte abraço a todos, fui, valeu, até a próxima.